Pessoal, tudo bom? Eu sou a Adriane e eu tô aqui em Essen na feira de jogos de tabuleiro, Spiel 2019. E eu estava conversando agora, depois de ter, hoje já é o quarto dia da feira, e eu encontrei uns conterrâneos de Porto Alegre que vieram também aqui na feira. E eu gostaria de perguntar para eles como é que foi essa feira para eles, né? Então, aqui está o Gustavo. E eu sou o Rafael. E o Rafael. Então, Gustavo e Rafael, o que vocês acharam? Bom, posso começar falando, né? Claro. Pra gente foi a primeira vez que a gente veio pra cá, pra feira. Era um sonho já de algum tempo. E eu me surpreendi positivamente vendo o tamanho da feira. Eu sabia que era grande, já tinha visto fotos, imagens, mas não sabia que era tanto, né? Tantos pavilhões e extremamente ocupados e lotados de gente, né? Todos os dias da feira com fila para entrar, fila para comprar ingresso e transitar dentro por entre os estandes, assim, era meio difícil, assim, era um processo lento. E a feira muito grande que até hoje, no último dia, a gente ainda estava vendo estandes que a gente não tinha visto ainda. Então, tipo, é muita coisa para ver, realmente é um mundo enorme de coisas, não só sobre board games, mas relacionadas a board games, né? Tinha coisas de quadrinhos, roupas sendo vendidas também, demonstradas. Então isso foi o que eu mais gostei, assim, da feira, do tamanho dela, da proporção que ela tem e das coisas que ela oferece, assim, dentro desse universo de board games, assim. E tu, Rafael? Então, eu gostei bastante. Eu acho que, para mim, a parte mais bacana da feira foi conhecer os designers. Acho que ter esse contato com as pessoas que desenvolvem os jogos, que fazem parte do nosso hobby, que a gente acaba, né, meio que, de certa forma, cultuando esses caras, porque eles têm uma mente realmente brilhante para construir os jogos e as mecânicas. Então, ter contato com esses caras, Bruno Catala, ter contato com o Rainer Knizia, ter contato com o Stefan Feld. Hoje a gente viu de passada aqui o Uwe Rosenberg. Então, para mim, assim, esse contato com eles, ver que eles são caras que nem a gente, assim, sentam em mesas e jogam jogos de outros designers, estão conhecendo novas mecânicas. Muitos se interessaram sobre como que estava o mercado no Brasil de board games, nos perguntaram bastante sobre isso. Então, isso foi super bacana. Outra coisa muito legal, obviamente, é ver os lançamentos, assim, ver os jogos que estão saindo do forno agora, as expansões, e ter contato com as editoras, isso é muito bacana também. E como o Gustavo comentou, assim, o tamanho da feira impressiona muito, assim, são 8 pavilhões, 7 ou 8 pavilhões, todos eles lotados e difíceis de circular e com muita novidade, muita coisa para ver. A gente no quarto dia ainda tem a sensação de que não vai conseguir pegar e ver tudo que a gente tem para ver. Acho que tem uma coisa de expectativa que é importante, de ter a expectativa correta, assim. A feira tem um approach bastante comercial, então eu tinha pessoalmente uma expectativa um pouquinho maior de mais mesas, de mais contato com outros jogadores, de ter a oportunidade de jogar um pouco mais, e isso é um pouquinho mais difícil, assim, o número de mesas é um número bastante limitado, a gente fica em filas para conseguir jogar, eventualmente não consegue jogar um jogo que está muito curioso para conhecer. Então, se eu tivesse a oportunidade de dar uma sugestão para os organizadores, seria essa, assim, de tentar equilibrar um pouquinho o approach comercial com um approach mais de conhecer de fato os jogos e de ter essa interação humana. Afinal de contas, o nosso hobby é feito disso, então ter essa oportunidade de interagir com jogadores de outras regiões, de outros lugares. Eu tive essa oportunidade, mas é dificilzinho, assim, tem que buscar, tem que ficar em fila, não é tão simples quanto comprar é fácil. Então... A gente estava falando sobre isso antes e a gente já deu até a solução para os caras da feira, né? É isso aí. Que havia um dos pavilhões que tinha bastante espaço onde eles podiam botar mesas para a gente livremente jogar, né? Tu vem na feira, compra o teu jogo, junta lá teus amigos e já joga dentro da feira mesmo. Outras pessoas vão ver o jogo, vão se interessar e vão acabar comprando. Então é uma coisa que é fácil de fazer, simples de certa forma. Só para complementar, uma coisa bastante curiosa que eu não tinha participado ainda é a tal da Math Trade. Não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, tem um dos pavilhões que eles colocam uns tapetes no chão, um tapete verde, um azul e um vermelho, se eu não me engano. E aí tu pode combinar com pessoas de trocar jogos usados, ou então de comprar jogos usados de pessoas, ou vender os teus jogos usados com antecedência e combinar o horário. Eu tive essa experiência, eu comprei 3 jogos de pessoas, jogos usados difíceis de encontrar, pelo menos no Brasil, muito difíceis de encontrar, e eu combinei com os caras me diziam, eu vou estar na sexta-feira às 14 horas no tapete verde do Hall 7.
E aí você vai lá, o cara tá com uma plaquinha com o nome dele, você vai lá, paga pra ele, pega o jogo. Então isso é um negócio muito fácil, mas é um negócio que é organizado exclusivamente pelos próprios usuários da feira, não é organizado pela organização que só vai lá e bota esses 3 tapetes. Mas pra mim foi uma das coisas mais curiosas e mais bacanas da feira, junto com o contato com os designers. Eu achei também bem interessante que não tem só lojas de jogos novos, também tem muitas lojas de jogos usados, né? E realmente quem também é colecionador e gosta, sempre a gente encontra um ou outro jogo que é difícil de se encontrar, né? Isso me chamou bastante atenção aqui também na feira, né? E sobre os jogos, assim, qual foi o jogo que mais, assim, vocês acharam interessante? Eu soube de um jogo que esgotou no primeiro dia, antes de... Eu não sei tudo. Então, o Castles of Burgundy teve uma nova edição esse ano. É um jogo que historicamente conhecido por ser um jogo brilhante, mas ao mesmo tempo por ter componentes muito simples e uma arte muito simples. A edição nova, ela melhorou um pouquinho o jogo, não foi uma grande melhora, mas ela melhorou um pouquinho o jogo. E esse jogo esgotou às 14 horas do primeiro dia de feira. Na quinta-feira, 14 horas já não tinha mais, sold out. E nós falamos com a editora disse, não vai mais ter o jogo. Não adianta voltar aqui, não adianta procurar, não vai mais ter. E de fato, a gente não ouviu o que eles disseram, fomos todos os dias no stand e não tinha mais mesmo. Então acho que esse é um jogo importante. O jogo da feira, que eu acreditava que foi o Cooper Island. E foi um jogo muito comentado também. É um jogo do mesmo designer do Lagrange e realmente estava o tempo todo procurado, as mesas o tempo todo lotadas, vendeu muito, eu vi muitas sacolas por aí com o jogo. E talvez a surpresa da feira seja, como a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, seja o The Magnificent, que é um jogo dos mesmos designers de Santa Maria, e no BGG já está como número 1, como jogo. O BGG faz uma lista de todas as feiras do mundo e durante a feira eles vão atualizando o que eles chamam de Hottest Games, que são os jogos mais procurados, e o The Magnificent está em número 1 já no segundo dia de feira. Tem o Azul novo, para quem gosta de jogo mais leve, né? A terceira edição do Azul, aí, o terceiro installment do Azul, Summer Pavilion é o nome. E ontem o Michael Kislin estava jogando o jogo, ensinando para as pessoas a jogar, foi muito legal de ter esse contato com ele. E também está super comentado, super badalado. Então acho que esses são talvez os mais destacados dele. E qual foi o jogo que tu mais gostaste, Fábio? Eu vim de sangue doce, assim, por questão de jogos. Eu vim mais para conhecer a feira, né? Mais com essa ideia de conhecer a feira, não tanto de comprar jogos. Eu tô num momento de gostar muito de jogos minimalistas, card games, alguma coisa mais prática que tu leva no bolso. E sentamos na mesa aqui, vamos jogar um pouquinho, uma partidinha rápida. Então, até por indicação de um outro amigo nosso, eu acabei indo no stand da Oink, que é uma editora de mini-jogos, joguinhos pequenos, rápidos e muito bem feitos, assim. Regras simples. E aí eu comprei alguns jogos lá que eu gostei bastante. Bacana. Bem bacana. Foi um prazer falar com vocês, né? Conversar, ver opinião. E também eu acho que é importante a gente estar passando isso para as pessoas que já ouviram falar da feira, e para quem nunca ouviu falar da feira, existe um mundo de jogos de tabuleiro, não só jogos de família, mas o pessoal se encontra para jogar. E aqui na Alemanha é muito comum se encontrarem em casas de família ou realmente em restaurante. Eles levam quando o restaurante permite e se joga também, né? Mas no Brasil a gente tem lugares mais específicos, né? Como tem em São Paulo a Luderia Ludos, em Porto Alegre tem a Lendes. Eu estou um pouco por fora, mas acho que esses são os principais. São os principais que estão tendo no Brasil. Então tá, muito obrigada, valeu, e obrigado pela, né? E assinem o canal, compartilhem e dá um joinha aí. Tchau! Tchau!